Olá pessoal, boa noite. Olá consciências. Meu nome é Mário Jorge. Estou sempre aqui trazendo alguma coisa que seja colaboração relacionada com a minha experiência e com a experiência do Tom Campbell, físico e especialista em consciência americano, autor de My Big Toe, Minha Grande Teoria de Tudo, que é o livro que eu fui responsável por coordenar a tradução e publicar e divulgar aqui no Brasil. Também a gente fez aí a vinda do Tom em São Paulo em 2019. Né? E o primeiro livro é Despertar, o segundo é Descoberta e o terceiro é Funcionamentos Internos. É uma trilogia. E tem também o mais novo, que é um livro de práticas, de aplicação das ideias dele, de formas de você desenvolver a consciência e as propriedades dela, experimentar com ela. Né? O livro do Parque do Tom. Então são agora 4 livros. Era uma trilogia e agora tem um quarto livro que é um livro de práticas para ajudar você. Então o Tom Campbell é especialista em consciência e físico, cientista, né? E desenvolveu uma teoria sobre a consciência, que ele trabalhou ao longo de 35 anos para compreender como era e como funcionava, né? Para tentar trazer alguma coisa para nós, e ele acabou também descobrindo, né, no processo, que essa teoria da consciência era uma teoria do funcionamento da realidade, era uma teoria de tudo, explicava toda a física, todo o funcionamento da realidade, desta realidade, dentro das realidades maiores, e o funcionamento da realidade maior também é uma grande teoria realmente que é abrangente, né? Porque ele começou trabalhando com consciência e se deparou que a consciência era fundamental, era o que gerava tudo, inclusive a realidade, né? E o que nós somos, né? Então aqui apenas dito como informação. Boa noite a todos que estão entrando aí. E ele trouxe isso para nós, né? E é uma dádiva, porque é libertador você poder compreender o funcionamento das coisas, entender as regras do jogo, entender mais e mais, né? À medida que você vai praticando, experimentando e aproveitando a experiência que você já tem, mas com conhecimento das regras do jogo, né? De forma mais formal e percebendo por que, que as coisas eventualmente, às vezes, acontecem como acontecem ou são como são, né? E que nós somos protagonistas da nossa própria vida. Somos co-criadores desta realidade em conjunto com a fonte e com os outros. E isso tem vários impactos aí positivos para nós em termos de lidar com tudo isso. Bom, a nossa ideia era ter uma live hoje em conjunto com o Henrique do HQI, um parceiro aqui de várias lives já, e nós vamos falar sobre o filme, sobre o tema que o filme suscitou, né? A gente publicou um trecho aí do filme Beleza Oculta, do Will Smith, um filme muito bom, muito interessante, recomendo bastante. Se você não assistiu, assista, e se já assistiu, mas faz tempo, assista de novo, né? Eu vou procurar fazer isso também, porque realmente o trecho é instigante e acabou me lembrando da história toda do filme e vale a pena assistir de novo, né? Depois de alguns anos, a gente acaba com certeza captando novos detalhes. É um filme muito instigante. E no trecho do filme, ele estava falando, que a gente publicou, ele está falando sobre motivação, né? Por isso que eu dei o nome aqui de motivação. Então o filme se chama Beleza Oculta, o trecho ele está perguntando qual é o seu porquê, ele está falando com os funcionários, ele tem uma grande empresa aí de tecnologia, e está numa reunião com os funcionários. Ele é muito admirado, é um cara muito profundo, com muitas ideias, é o criador da empresa e da inovação. E ele está dando a interpretação dele do que as pessoas estão fazendo lá na empresa, o que as motiva e do que motiva os clientes da empresa a comprar qualquer coisa daquela empresa ou de qualquer outra empresa. Não sei, Neuza, não sei se está no Netflix, eu não sei, porque o filme não é novo, precisa pesquisar na internet e ver aonde que pode encontrá-lo, tá? Chama Beleza Oculta, é com Will Smith. Se você digitar lá Will Smith e Beleza Oculta e procurar e ver onde é que está passando, em algum lugar é capaz de ter esses streamings, né? O problema dos streamings hoje é que eles são muitos. No começo era só Netflix, depois entrou a Amazon e agora todo mundo está lá. Em vez de um ter todos os filmes, agora os filmes estão espalhados por todos eles e a gente tem que ficar caçando aonde estão os filmes. Eu não sei, tá? Honestamente não sei. É como eu falo sempre sobre aqui
o Free Guy, né? E eu não sabia onde estava. Tive com a minha filha aqui ontem e a gente estava batendo papo e acho que ela falou para mim que está no HBO, mas não tenho certeza. Ela disse que viu no HBO o Free Guy, né? Mas assim, eu assisti, acho até que no cinema, né? Não lembro mais, mas na primeira vez acho que assisti no cinema o Free Guy. É um filme ótimo e depois ele foi para Disney e depois agora está na HBO. Então, isso está na HBO, tá vendo? Legal, é isso aí. Então, Free Guy está na HBO. Mas o que nós estamos falando hoje aqui, que é o Beleza Oculta, eu não tenho ideia, tá? Eu não pesquisei, não procurei, não sei. Mas assim, é uma questão de procurar e achar. Em algum lugar ele está, né? Às vezes até está nesses streaming fajutos que tem por aí, até, em algum lugar ele há de estar. Às vezes está no YouTube, dependendo da idade, né? E de nada de novo, Neuza, fique tranquila. Obrigado por lembrar, porque essa pergunta acaba ocorrendo para muita gente. Então a ideia hoje era conversar, eu e o Henrique, numa live, mas o Henrique esteve tentando tomar alguma coisa e ver se melhorava, né? Mas ele está com uma tosse muito forte e não conseguiria, está com a garganta incomodada já e não ia conseguir fazer a live, ia ficar tossindo. Então ele me pediu desculpas, se não teria problema. Eu falei, não, tudo bem, a gente remarca essa live, nós vamos remarcar, tá? E vamos falar do conteúdo completo. Mas como a coisa acabou sendo muito em cima, eu não quis deixar vocês em branco, ok? Muita gente foi avisada aí que ia ter a live hoje, eu tentei mandar e-mail, avisar que não ia ser possível, mas em homenagem, em respeito às pessoas que não estavam sabendo do problema e que são pegas de calça curta, para não perder a viagem, eu vou trazer algum material para vocês, não exatamente 100% do que era para ser, nem tem como ser, porque a gente vai fazer um trabalho conjunto, eu e o Henrique, né? A gente vai interagindo, trazendo pontos de vista diferentes, complementares, e a ideia é fazer isso. Então nós vamos remarcar essa live aí, conjunta para falar sobre o tema desse filme, né? Então se você for lá, se viu o trecho, né, o trecho que ele publicou, o Will Smith começa dando aquela palestra para as pessoas lá, perguntando se elas sabem o que as motiva, por que elas estão ali, por que elas vieram trabalhar. Até faz algumas brincadeiras, né? E aí ele cita, começa a descrever o porquê das coisas, e ele cita o que nos animou a fazer essa live falando sobre isso, porque realmente são temas muito interessantes, temas profundos. Então, ele fala que está tudo ligado ao amor, ao tempo e à morte, tá? E aqui nunca se fala de morte, né? Nem ele está falando e nem nós vamos falar aqui nunca, sobre um aspecto negativo, né? A morte é uma transição, né? Se você já conhece My Big Toe, você sabe disso. Então, ela não tem o mesmo peso de quem acha que vai acabar ou que vai morrer e depois vai para o inferno, né? Tem uma série de ideias preconcebidas aí, de crenças, e isso acaba assustando as pessoas. A ignorância assusta e o que sabe como crença assusta também, né? Então é uma coisa que gera muito medo, mas não há necessidade para isso, né? Aqui em My Big Toe, isso aqui é uma realidade virtual, este personagem é um avatar, e eu estou aqui experimentando esta realidade co-criada com os outros e com a fonte, através de um sinal, né? Vendo isto como se fosse um canal de TV, né? Mas só que muito mais interativo e imersivo, e é como um sonho também, como eu costumo dizer, quando a gente está sonhando. Obrigado aí pelo maravilhoso. É como um sonho. Então, um sonho é uma criação de uma realidade virtual pela sua consciência durante a noite, enquanto o corpo está em modo de recuperação, ok? A consciência que você consegue criar realidades. Ela tem a mesma propriedade da fonte, só que a fonte é extremamente mais poderosa e mais ampla. Então, ela pode criar um multiverso de realidades, onde tem milhares ou milhões de realidades como a nossa, similares, mais próximas, mais diferentes, né? E manter tudo isso em conjunto com as consciências que estão nessas realidades, né? Aqui nós temos 8 bilhões de consciências diretamente incorporadas aqui nos avatares e co-criando nesta realidade em conjunto com a fonte, interagindo, e cada uma das milhares ou milhões de outras realidades tem o seu pacote de consciências individuais e estão co-criando em conjunto com a fonte, né, em outras oportunidades de evolução da consciência, ok? Então é um assunto leve, né? Não é para ser um assunto pesado. Assunto pesado é se morreu, acabou, né?
aí fica pesado. Ou morreu, não tem a menor ideia como vai ser, né? Ou morreu e vou para o inferno, vou para o umbral, né? Tem um tanto de lugares aí apresentados como opções que não são nada hospitaleiras. Isso gera medo nas pessoas e acaba sendo um assunto que a sociedade não estimula a discussão e faz de conta que todos vamos viver para sempre, enquanto procuramos um remedinho mágico que vai nos fazer viver para sempre, né? Nas costas da ciência, e buscar isso aí, né? Eu vou ficar sem medo da morte quando eu não morrer mais, né? Mas assim, não é o caso. Eu sou consciência, estou vivendo um pacote temporário. O que eu sou já é imortal, né? Não preciso de nenhum remédio para ser imortal. E eu acordo dessa experiência, né, como se estivesse acordando de um sonho, né? Quando eu sonho, eu estou lá sonhando, para mim aquilo é real, eu não percebo a diferença, tá? Apesar da má qualidade talvez da criação, ou da maior detalhamento da criação, mas com certeza não é tão detalhada e perfeita e consistente como esta que é, com leis da física e tudo mais, garantindo o mecanismo de funcionamento. Então eu crio de forma similar ao que eu vejo aqui, eu crio alguma coisa de noite mais parecida, um pouco mais diferente, mas não importa. Mas quando eu estou lá e aquilo para mim é realidade. E aí pode ser alguma realidade prazerosa, como pode ser uma realidade horrorosa, né, que a gente às vezes chama de pesadelo. E quando eu acordo até aliviado, né? Mas de qualquer forma, assim, acorda e aquilo vai se desvanecendo, vai desaparecendo. E a questão da morte, que é um dos temas, né, que vai ser tratado, ela é leve, porque o que acontece? Isto aqui, né, sei lá, 80, 100 anos, 60 anos, né, quanto dure, às vezes parece uma coisa longa, né, e às vezes parece curta, mas parece muita coisa, mas é um sonho. E quando eu acordar, isto rapidamente vai se desvanecer e eu vou acordar na outra realidade, né? E saio dessa e acordo na outra exatamente como eu saio de um sonho acordando para esta realidade. Então assim, é uma coisa leve, ponto, tá? Então vale a pena discutir, pensar no assunto, né? Porque a morte como referencial é uma coisa que ajuda você a pensar na vida e talvez desenvolver alguma forma de aproveitar melhor esta vida. Oi, Brandão, boa noite, prazer tê-lo aqui. E aí, então, essa questão da morte é para ser leve, ela não precisa ser pesada, né? Eu não preciso desejar a morte, não desejo, eu desejo continuar aprendendo o máximo que eu puder para levar o máximo desta oportunidade aqui, mas não é alguma coisa para você ter medo, né? A gente pode até temer um pouco a forma como isso vai ocorrer, porque pode ser mais dolorido, menos dolorido, mais sofrido, menos sofrido, né? Que seja mais simples, de preferência, dormindo à noite na cama, né? Aí acorda e leva um susto, descobre que morreu. Mas não é algo que precisa assustar ninguém, ok? Então são temas interessantes, né? Amor, tempo e morte. E são grandes motivadores, né? Relacionados aí com o andamento da nossa vida e com a gente ter mais prazer ou mais gosto ou menos gosto no que estamos fazendo. Tudo também está ligado em a gente ter propósito, né? A vida ela é muito mais positiva para cada um, ela pode ser muito mais feliz. A gente não é feliz por procurar a felicidade, a gente é feliz por procurar entender o nosso propósito e satisfazê-lo e estar bem com o que está fazendo. Aí a felicidade é derivativo, ok? Então, eu não pretendo entrar nos 3 temas aí completos disso, eu vou só dar uma palavra, porque eu achei interessante, né? Porque eu, pensando no assunto para conversar com o Henrique e com vocês aqui, eu me lembrei de coisas profissionais, né? Eu tenho, assim, um apreço enorme pela professora Lúcia Helena Galvão, não sei se todos conhecem, né? Ela é uma pessoa muito sábia, muito conhecedora, né? Ela se diz e é uma filósofa também, mas ela é uma filósofa com cunho prático, com coisas práticas para a vida, como a filosofia deveria ser e como a filosofia já foi. E não aquela coisa estéril para ficar 2 ou 3 caras debatendo aridamente a visão do Platão, do não sei quem, né, desse ou daquele, demonstrando aquelas capacidades mentais de decorar montanhas de textos, de livros, de autores e citações, e no final você nem entende o que a pessoa pensa a respeito da coisa, né? Então, assim,
Tem gente boa, mas tem muita gente discutindo aridamente e que não traz nada de positivo para você, exceto elucubração mental, ok? Na prática, no final, no frigir dos ovos, o que sobra para você? E a professora Lúcia Helena Galvão, não. É uma filosofia discutida com intenções práticas, de fazer você raciocinar, de te ajudar no teu processo de autoconhecimento, de autodescoberta, e que te leva, né, se você põe aquelas coisas em prática e aprende realmente, te leva a ter uma vida melhor. Então, assim, ela é fantástica. E uma coisa que ela diz, né, não desviando da rota, que ela costuma dizer que me marcou, porque tem todo o fundamento do mundo, né, com a minha experiência prática, eu hoje olho e vejo, né, e é disso que eu vou falar aqui hoje. Ela fala assim: quando você descobre grandes verdades sobre alguma área específica da sua vida, né, seja profissional, seja pessoal, seja onde for, né, você pare, observe e analise e veja aonde mais que aquilo pode se aplicar, porque uma grande verdade, se ela for realmente uma grande verdade, ela vai ter aplicação ampla, provavelmente em tudo, né? E isso é uma coisa que eu aprendi, né, também ao revés, porque a gente aprende coisas em casa e sai aplicando, por exemplo, os valores que você tem, né, honestidade, seja lá quais forem os valores que você tem a respeito, né, que a gente desenvolve muitas vezes em casa, dentro da família, e sai aplicando e nem percebe que está fazendo isso, mas está fazendo. Então eu levo aprendizados da vida pessoal e aplico na vida profissional. Porém, né, se você tem a sorte de trabalhar em áreas e empresas que dão suporte, ou se não dão, você mesmo busca se desenvolver. Às vezes tem cursos, né? Eu tive N cursos, né? Trabalhei na Caterpillar, um colega inclusive está assistindo aqui, era uma empresa que era uma escola. Deixei a religião há 4 anos e só assim descobri o que é a espiritualidade, é isso aí, né? O caminho de autodescoberta, que nem precisamos chamar de espiritualidade, né, é algo bem diferente de simplesmente dogmas aplicados aí para tentar melhorar a sua vida com base no que os outros estão dizendo ou mandando ou na lista de coisas, né? Então eu estava falando da Caterpillar, é uma empresa muito bacana, não foi a única, mas foi seguramente a que mais investia em treinamento das pessoas, davam cursos fantásticos, eu aprendi coisas fantásticas. Eu descobri o que era paradigma num curso, né, numa discussão de algumas horas, de um dia, baseada num vídeo de um americano, um cara muito bacana, a questão dos paradigmas, e é uma coisa fantástica, né? Veja, bom, vamos falar de motivação aqui, tá rolando uma pergunta ali sobre motivação, a pessoa passando por dificuldades e sem ânimo para ter motivação. Veja, depende de como encara as dificuldades. Se encara como dificuldade, como problema, vai ser difícil ter motivação. Se encara como oportunidade de desenvolvimento, vai ajudar bastante a se motivar. Quem se motiva somos nós. Isso é uma das coisas que eu aprendi também nas empresas. Então, o que eu estava tentando dizer é o seguinte, que a gente aprende coisas, aprendi muito no profissional, lidando com muita gente, coordenando, ajudando a desenvolver pessoas, né? A maior parte do trabalho na empresa, eu mesmo como engenheiro, é desenvolvimento de pessoas, é interação com as pessoas. Tudo que você consegue através de pessoas. Era uma empresa enorme, no começo tinham 5.000 funcionários em 2 fábricas diferentes, e você tem que interagir com as pessoas para conseguir que as coisas aconteçam, sejam feitas, para que você tenha êxito na parte do seu serviço que contribui, no caso da Caterpillar, para a fabricação de tratores pesados, aquelas máquinas amarelas que estão por aí nas obras, nas ruas, nas estradas, né? Construindo coisas. Para construir aquilo, para chegar no objetivo de juntar tudo aquilo que precisa e ter uma máquina no final, milhares de pessoas trabalhando, e você tem que interagir com elas. E você tem formas mais fáceis e mais difíceis, né? Pode sair dando cabeçada nas pessoas e tentar obter as coisas à força ou interagir com elas de uma forma positiva e sair todo mundo feliz da interação e contribuir para o conjunto da obra, do trabalho que precisa ser feito. Então a gente nesse ambiente acaba aprendendo muita coisa, né? E eu aprendi, uma das coisas que eu aprendi foi sobre motivação, né? Na questão do trabalho, dos paradigmas. Eu citei aí essa questão do que é um paradigma, né? E como que ele pode ser positivo e quanto que ele pode ser prejudicial, né?
Paradigma é uma espécie de crença, né? Mas enquanto ela está válida dentro do território que ela é válida, ela te ajuda. E quando você entra num território onde ela não é válida, ou ela deixou de ser válida porque um novo paradigma está entrando, né? Novos conhecimentos, ela acaba te atrapalhando e pesando contra você. Então isso é um aprendizado fundamental que vale em qualquer área da sua vida, ok? E não é o que nós vamos discutir hoje, eu quero falar sobre motivação. Eu, mais adiante na minha vida, estava trabalhando numa empresa e responsável pela implantação de um programa para a América do Sul, em 8, 9 fábricas diferentes, né, milhares de funcionários. E era um programa de melhoria da qualidade, Seis Sigma, né, Six Sigma, é um programa de método científico aplicado na indústria para resolver problemas e gerar oportunidades de redução de custo, otimização, melhoria da qualidade. Melhoria contínua chamado hoje, se é que ainda é chamado, não estou acompanhando, já me aposentei faz uns 3 anos, então não acompanho mais. Mas o que acontece? O que eu aprendi ali? Porque era um tema motivacional, né? Você, para pegar as pessoas que estão lá, às vezes, já sobrecarregadas com o trabalho que têm, e motivá-las para parar, estudar um problema e se aplicar a descobrir como é e começar a usar um novo método de trabalho, sendo que ela pode continuar fazendo como estava fazendo, né, acaba sendo um incômodo, porque primeiro é que as pessoas não acreditam, elas já acham que sabem que já estão fazendo melhor, né? Elas não admitem a possibilidade de que as coisas possam ser melhoradas. Então tem um trabalho de motivação, né? Depois elas estão acreditando que tudo que você vai fazer vai otimizar e vai cortar cabeças. Então ela acha que você está lá para cortar cabeças, ela não acha que você está lá para melhorar o resultado. Melhorar o resultado tem muitas formas. Cortar cabeças não necessariamente é a única e nem necessariamente funciona. Basta cortar cabeças erradas ou cortar cabeças num lugar que não tem espaço para isso. Aí você desanda o negócio e vai para o espaço e o resultado piora. Então não é o objetivo da metodologia que a gente tinha. Mas tinha os preconceitos, tinha os dogmas, tinha as expectativas e você enfrenta uma resistência enorme das pessoas para implantar uma mudança dessa. Da mesma forma que a gente, quando quer mudar algum aspecto da nossa vida, enfrenta dificuldades terríveis dentro de nós mesmos para fazer uma mudança, para enxergar a necessidade da mudança, né? Às vezes para se forçar miseravelmente, com muita dor, para fazer aquelas mudanças, né? É uma dificuldade, é motivação. Se eu não tenho motivação para mudar, eu vou continuar igual. Para que eu vou mudar, né? É mais cômodo, né? É a famosa zona de conforto. É o ofurô de cocô, né? Desculpe a palavra, mas fica mais engraçado. É aquele negócio confortável, quentinho, relativamente agradável, fedido, mas conhecido, né? E você vai ficando ali porque a coisa nova você não conhece. A velha você já está acostumado, é quentinho, né? Fede um pouco, mas você aguenta. E aí você não muda, vai ficando na zona de conforto, né? Que aqui a gente chamou de ofurô de cocô. Então a questão da mudança, ela requer a questão da motivação, né? Porque você só vai mudar se estiver motivado. E eu pesquisei na época, né, com essa dificuldade enorme de implantar um plano novo numa empresa, e eu fui pesquisar mais sobre o que motivava as pessoas, porque era um desafio gigante, era um desafio gigantesco. E já muita gente estava contra. Quando eu assumi, aquilo estava sendo mal conduzido, e tinha um monte de gente contra, um monte de gente querendo abandonar o barco, querendo torpedear a iniciativa, e eu percebia que a iniciativa era boa, estava trabalhando nela, mas estava vendo que ela estava sendo mal conduzida. E quando fui tentar pôr aquilo nos trilhos, eu percebi que motivação era um fator crítico. E eu nunca tinha focado nisso, porque eu sempre estive fazendo o meu trabalho, que eram trabalhos específicos, e as pessoas já estavam envolvidas com aquelas áreas, fazendo trabalhos, não tinham que fazer grandes modificações, talvez modificações menores. O impacto era muito menor, não me veio a necessidade. Mas aí eu tive que procurar e descobri o que era motivação, né, de onde ela vinha, o que a podia causar, o que a ajudava e o que a atrapalhava. Nesse estudo, entendi bem, porque eu já tinha prática e experiência, mas eu não tinha a teoria, que nem, né, eu tenho experiência de vida, mas não sei como as coisas funcionam, então às vezes não entendo o porquê das coisas acontecerem dessa forma, apesar de toda aquela experiência. Aí eu, quando comecei a estudar My Big Talk, foi a mesma coisa. Eu ganhei um mapa da realidade e as regras do jogo. Aí eu começou a cair aquele monte de ficha. Ah, por isso que lá atrás aconteceu isso, por isso que lá atrás aconteceu. Ah, então foi isso que causou. Então você começa a entender
começa a enxergar de uma forma organizada e organizável e compreensível, né? O que antes você tinha dados, mas não sabia como conectar os dados, ok? E não, nesse caso foi a mesma coisa, eu fui estudar sobre a motivação, descobri, entendi, né? E primeiro me surpreendi, né? Porque quando você vê posto na sua cara o que é a motivação, o que é a pode causar, é uma coisa tão pobre, tão raquítica, né? Porque as coisas não são complexas, elas são simples, é que a gente desconhece e vira um monstro, né? E logo em seguida eu descobri que aquilo era a única coisa que realmente existia sobre motivação e que era válida para tudo, né? Como eu estava comentando, citando a professora Lúcia Helena Galvão. Era uma grande verdade fundamental da vida, né? Então, vamos lá, sem celeuma, né? Ajudando, passando para vocês, porque isso vai ser útil para vocês, tem a ver com o nosso tema, não era a única coisa e nem o principal, mas é uma coisa, qualquer assunto desses, ele é extremamente profundo. Então, se você pega um pedaço e começa a falar, e começa a trazer as coisas, aquilo vai crescendo, tá? Então, a questão da motivação, que é como eu dei o título aqui para o bate-papo de hoje, surpresa, né? Porque o colega, o Henrique, não pôde participar por conta da voz e da tosse. A gente vai reprogramar de novo, né? Voltando a citar para quem entrou depois, mas eu resolvi falar sobre motivação aqui com vocês hoje, né? Então, o seu porquê, né? O que você está aí onde está, por quê? Você está no trabalho que está, por quê? E o que você está fazendo para progredir, por que você está fazendo? Ou o que você não está fazendo porque não encontrou o porquê, né? Então, é tudo motivação, né? E isso eu aprendi ao longo da vida profissional e fui entender mais completamente como uma grande verdade quando fui buscar para a implantação do Seis Sigma na empresa que eu trabalhava, chamava-se na época Johnson Controls. Eu acabei descobrindo que existiam apenas 2 itens motivacionais, tá? Um era ameaça e outro eram oportunidades. São as únicas 2 coisas no final que acabam motivando você. Se você analisar qualquer coisa que está te motivando a fazer uma coisa ou outra, você vai acabar classificando entre ou é uma ameaça, um risco, ou é uma oportunidade, algo de positivo para você. Então, isso também está ligado, né, nas empresas, eles ensinam isso, né, e às vezes eu costumava dizer quando trabalhava na empresa que as respostas para as questões estavam nas paredes. Então tinha aqueles quadros lindos, era uma empresa americana, e tinha frases, tinha citações, tinha temas como esse, né, quer dizer, e chamava-se diagrama ou matriz SWOT de análise. SWOT vem do inglês SWOT, eu anotei para não falhar a memória na hora. E você tem o S é strengths, que são forças, weaknesses, fraquezas, opportunities, oportunidades, e threats, ameaças ou riscos, ok? Eu já estou dando a tradução junto. Então, o diagrama fica chamado SWOT, S-W-O-T, ou oportunidades, fofo, né? Forças, oportunidades, fraquezas e riscos. Então, mas eu prefiro o SWOT, foi como eu aprendi. Depois é que fizeram esse apelido aí em português. É um apelido fofo, mas para mim não pega mais porque já não cheguei a usar assim. Então, esse diagrama é algo altamente difundido pelo ensino da administração dentro das faculdades e dentro das empresas como aplicação, porque é extremamente útil. Então fica aquela receitinha de bolo, mesmo que a pessoa não saiba por que está fazendo aquilo, se ela faz aquilo, ela vai para frente. Então, por exemplo, um exemplo que eu estava vendo aqui da internet, que eu fui pegar a sigla do negócio que eu não lembrava mais o nome, e o cara estava dando um exemplo e você precisa mudar. Você tem uma oportunidade de mudança, de emprego, salário diferente, função, sei lá, mais agradável, menos agradável, né? Mas vai ter que se mudar, ir para uma outra cidade, né? Talvez, não sei se sua esposa trabalha ou não trabalha, se o marido trabalha ou não trabalha, se ele vai junto, se ele não vai, se ele vai ter que pedir emprego e procurar outro, pedir demissão e procurar outro emprego. Então, assim, esse diagrama, o que ele vai fazer? 4 áreas grandes. Então, você pode pegar um pedaço de papel, dividir, ou uma lousa e dividir, e como você quiser. Então, num lugar você põe quais são as forças, né? O que é de positivo, né? Positivos e negativos, né?
Então, forças e fraquezas, ou positivos e negativos, você vai listando tudo que tem de positivo para a mudança, tudo que tem de negativo para a mudança, e tudo que tem de ponto forte, de oportunidade, e tudo que tem de risco. Né? Você vai mudar de emprego, né? Então pode ser um salário melhor, um monte de coisa positiva, e você pode chegar lá e ter uma surpresa, descobrir que a empresa não era bem o que era, que o que o cara te apresentou, a pessoa com quem você foi trabalhar não era bem quem parecia ser. Então é um desconhecido, né? Então tem fatores desconhecidos de risco. Então pode ser que você não se adapte na empresa. Eu já mudei de empresa, já mudei de cidade. Então assim, a empresa era a mesma, mas tinha diferença. Uma antes era em São Paulo, depois era no interior. Né? E a forma de trabalho, de pensamento, de recepção das pessoas do interior para as pessoas que vêm da capital é completamente diferente daquelas que a gente tem na capital para as pessoas que vêm do interior. Você nem liga se a pessoa veio de onde veio. Aqui a gente mora, todo mundo na cidade, trabalha aqui, trabalha e acabou-se. No interior, eles ficam ressabiados, ou ficavam na época, com as pessoas que vinham de fora, porque era competição, às vezes vinha ganhando mais, porque o salário aqui da região era maior, aí os caras ficavam enciumados, né? E achavam que estava tirando a oportunidade de pessoas da cidade. Então, assim, né? Aquela coisa de cidade pequena e cidade grande. Né? Então, assim, isso cabe perfeitamente nesse diagrama SWOT. Né? Então, riscos e oportunidades, pontos favoráveis e pontos negativos. E aí você faz aquela análise, põe tudo que você conseguir lembrar. Você pode captar ajuda, né? Envolver a esposa, se tem família, filhos, né? Ver quais são as questões, as dúvidas, os problemas de cada um. E você faz um quadro, né? Bom, eu não tenho família, sou sozinho, então simplifica a análise. Ou eu sou um casal, ou então é um casal com filho, é um casal com 10 filhos, né? Mora com os pais, vai ter que levar junto. Né? Então, assim, as coisas se complicam de acordo com a complexidade da vida de cada um. Mas você faz a análise e lista, né? As ameaças e oportunidades, que são os motivadores, e os pontos fracos e pontos fortes, né? Oportunidades e ameaças, é isso aí. Bom, então voltando para o trilho, tá? Então isso só para descrever o que é esse diagrama SWOT. Ele te ajuda em qualquer situação da vida. Eu já usei, né? Muito, né? Tanto para mudar de emprego, como para mudar de cidade, né? E você faz essa análise para você ir decidido. Você vai resolver a sua vida? Não, mas você raciocinou, avaliou as possibilidades, né? E vai de forma consciente ou decidir ficar ou decidir ir. Ou decidir ficar como está, ou decidir mudar, seja lá qualquer que for o tipo de mudança. Se aplica para qualquer coisa. Bom, voltando à parte da motivação, então, são dois fatores que motivam a gente. Tá? Riscos e oportunidades. O risco vai nos gerar medo, tudo aquilo que nos gera medo. Né? Por exemplo, se você vai mudar para uma região onde tenha animais selvagens, ou vai mudar para uma região onde tenha guerrilhas, né? Você vai sofrer riscos de vida, né? Então é um baita risco, uma baita decisão. Vai precisar de um baita incentivo para você tomar alguma decisão de fazer um deslocamento desse. Então, ameaças, elas são bastante críticas e ela te gera um pânico, né? E ela é algo que te movimenta muito rapidamente. Então, essas são outras duas características que tem disso, né? A oportunidade, ela é alguma coisa super motivadora e serve para o médio e para o longo prazo. A ameaça serve para o curto prazo. Tá? Então, muita atenção com isso, porque você entender isso vai facilitar a tua vida em sobreviver nesta realidade que nós estamos. Não sei se você já percebeu ou não, mas muita coisa acontece na nossa realidade onde o medo é usado para manipular você. Estamos todos o tempo todo sofrendo tentativas de manipulação. E a forma mais fácil de manipular as pessoas para empurrá-las na direção que é buscada por seja lá quem for que estiver manipulando ou tentando manipular é usar o medo. Por quê? O medo faz as pessoas reagirem de forma impensada, rapidamente. Né? Depois ela até pode mudar de ideia, mas depois pode não dar para mudar mais. Né? Depois que já fez as coisas, que já foi empurrada para fazer o que não queria, às vezes pode não ter retorno. Então é muito usado, né? Com material de manobra, né, por mídias, por governos, por pessoas, né, qualquer um que tenha interesse de manipular você para fazer você acreditar em algo ou fazer alguma coisa que ele quer que você faça, inclusive comprar coisas que você não precisa, né,
adotar opiniões que você normalmente não adotaria, né? Todo mundo que quer te empurrar nessa direção, ele usa isso, usa o medo. Né? Por exemplo, gera uma doença, né? Que exista ou não, que tenha fundamento ou não, né? Não vou dizer que ela não existe, não é isso, mas aí faz um barulho gigantesco em cima da questão da doença e empurra você para fazer o que eles querem, ok? Então, isso é uma forma de manipular e é usado extremamente por todos os interessados em te manipular. Quem decide quem está querendo te manipular é você, eu não vou te influenciar. Né? Se você está fazendo algo que você normalmente não faria por conta de alguma informação, alguma pressão que você está recebendo de fora, você está sendo manipulado. Pode estar percebendo isso ou não, em maior ou menor grau. E o que eles vão usar? O medo. Para te empurrar de imediato é o medo. Até porque às vezes ele não tem nada de positivo, né, para te oferecer. Às vezes, vamos dizer, que ele está querendo te dizer que ele vai te oferecer segurança, sobrevivência, né, coisas na direção positiva no longo prazo e no médio da sobrevivência, né, algo de positivo, uma expectativa positiva. Mas o problema atual é a ameaça, o medo da morte é o que vai te fazer se mexer e fazer as coisas sem pensar. Então, são as ferramentas extremamente poderosas de manipulação. Então você pode usar para se auto-manipular, fazer uma avaliação dessa SWOT, ameaças e oportunidades de tomar decisões, né, que envolvem, toda decisão envolve risco, né, a gente já sabe aqui das nossas bate-papos anteriores, né, que existe livre-arbítrio. Livre-arbítrio não é para que aconteça qualquer coisa que você queira na sua vida, não. Livre-arbítrio é para que você possa escolher dentre as coisas que estão disponíveis na sua vida, neste momento. Neste momento tem um volume limitado de opções, e você vai poder escolher nas que você percebe das que estão disponíveis. E essas vão gerar consequências que vão gerar outras oportunidades de escolha. E assim vamos. E ao infinito a gente pode ter qualquer coisa. Mas de imediato você tem 2, 3, 10, 100 coisas para escolher. Você escolhe uma delas e dali para frente você tem outras escolhas que vão aparecendo. E você vai, às vezes está escolhendo 2, 3 coisas ao mesmo tempo numa área da vida. O trabalho, a relação amorosa, ter filho ou não ter filho, mudar de endereço, quer dizer, tem um monte de coisas que você pode estar escolhendo que estão à disposição agora. Ir para a direita, para a esquerda, levantar a mão, baixar. Né? Tem as mais ínfimas e as mais impactantes, mas a gente escolhe entre as que estão disponíveis e tem, depois de feita a escolha implementada a ação, tem um processo, e o livre-arbítrio é sobre a escolha dentre as disponíveis. O processo é que vai determinar o desenvolver, você planta a semente, é a escolha. E aí ela vai germinar ou não. E no que é consequência. Se você não sabe do que era a semente, né? Se você sabe, você ainda não tem certeza de como ela vai crescer, se vai produzir bem, se vai crescer, se vai morrer, se não vai dar nada, se vai dar frutos. Né? Então assim, o processo é sempre um fator que não depende de você. O resultado, o andamento. A escolha é sua. Então cada escolha que a gente faz vai levar a consequências que serão oportunidades de aprendizado. Então o livre-arbítrio te permite tudo isso. Agora, não te permite que as coisas aconteçam como você queira. Como eu sempre brinco, basta você me dizer, agora quero estar na superfície da Lua. Tenta aí, vê se você vai para a superfície da Lua. Né? Vê se você pode ir para Alfa Centauro. Vê se você pode ir agora para a China. Se você já não estiver lá, vamos dizer que você está no Brasil, quer ir para a China agora. Né? Você vai conseguir isso? Não. Você pode começar a entrar na internet, procurar voos e comprar passagens, e um dia você vai chegar na China ao longo de um processo. Mas você não vai se teletransportar para lá agora, ok? Nessa mágica, nesta realidade, a maioria das pessoas não vai conseguir fazer. Se alguém conseguir, vai ser uma exceção e a gente nem vai ficar sabendo, porque são 8 bilhões de habitantes. Né? Não é o normal das coisas, não é o funcionamento. Então, a motivação é o que vai te motivar a ir em uma direção ou outra, a escolher isto ou aquilo, né? E a plantar as sementes e que vão gerar as consequências. Né? E às vezes você pode estar fazendo isso de forma consciente, porque é o que você acha que deve, e às vezes você também pode estar sendo manipulado por essas questões motivadoras. Ok? Então, se você quer se motivar a fazer qualquer coisa, você precisa primeiro entender o mecanismo. Ok? Então, se você não quer fazer algo que está fazendo e quer mudar algum comportamento, sei lá, come demais, fuma demais, bebe demais, seja lá o que for que você acha que deva mudar. Né? Então você tem que olhar e analisar com carinho e ver
o que é que tem de positivo, o que é que tem de negativo, né? O que é que tem de ameaça ou de oportunidades, e você vai perceber que as ameaças são mais imediatas. Vamos dizer, se eu estiver comendo muita porcaria, tem uma grande chance de desenvolver um colesterol e ter um ataque cardíaco, ok? Então é um risco forte, né? Se eu tomar muito sol, tem risco de desenvolver câncer de pele, sei lá. Então é uma ameaça muito clara, imediata e talvez me movimente a fazer algo assim. Por outro lado, eu posso decidir estudar, crescer, expandir a consciência, né, para ter uma melhor qualidade de vida e, consequentemente, vir a ser feliz. Né? Isso é uma motivação de longo prazo. Né? Você não morre disso no presente. Okay? Então, isso é que são fatores motivadores. Seja para ser usados por nós, em nós mesmos, ok? Para ajudar as pessoas ao nosso redor a raciocinar e fazer também suas escolhas, sejam seus maridos, esposas, ou filhos, né? Pais, é o que motiva as pessoas. Então, se você quer ajudar a motivar alguém, não a manipular, pelo amor de Deus, não vai manipular ninguém porque vai espanar. A pessoa vai perceber e vai ficar incomodada e vai mandar você passar. Eu estou falando aqui em termos de ajuda, né? Quem está te manipulando não está te ajudando, não quer o seu benefício, está te manipulando para fazer algo para o próprio benefício. É uma manifestação, manipulação é uma manifestação extremamente egoísta. Né? O ego que a gente quer se livrar aqui é o egoísmo, né? Não é a minha noção de ser, né? De ser um ser individual. Isso é o ego. Ego é sinônimo de eu, é sinônimo de individuação, é de percepção da existência própria. Né? Isso é ego. Ego não é negativo. O negativo do ego é o egoísmo. Né? É quando a gente vai, e por ignorância, se identificando com as coisas, com o medo, com a ignorância, com as crenças, e vai ficando, vamos dizer, com uma personalidade abusadora, prejudicial, dominadora, manipuladora. Né? Então vou usar essas ferramentas para manipular os outros. Eu estou explicando a ferramenta aqui com o intuito de você se autoajudar, aplicar para o seu bem, e se quiser ajudar alguém que esteja interessado, compartilhar o vídeo, beleza, né? Ou compartilhar as ideias, tudo bem, mas não é para a gente sair manipulando o outro, mas cada um tem livre-arbítrio para fazer coisas positivas e coisas negativas. Né? Eu prefiro usar, na medida do possível, do tanto que eu esteja consciente para fazer coisas positivas, ok? As motivações positivas são as que nos elevam, né? São as que nos fazem ir adiante, que nos fazem crescer, que desenvolvem nossos valores. As motivações negativas são as que nos levam para baixo. Então, evolução é para frente, para cima, e involução para trás e para baixo. Você quer ir para lá, fica à vontade, é livre-arbítrio. Cada um vai para onde quiser, ok? E eu escolho avançar. Nem sempre consigo. Uma coisa é escolher e outra é conseguir, ok? Mas estou na trilha, dou meus percalços, né? Hoje eu publiquei aquele cachorrinho lá focalizando a bola e ele olha com quem está concentrado, presente e focado. Aí ele observa e pega a bola na primeira. Não era uma bola difícil, mas você vê que ele está focado, pegou a bola. Aí levantou e saiu andando na beira da piscina, a bola estava dentro d'água, saiu andando com quem agora consegui. E aí dá um piso errado e cai dentro d'água. E aí eu falei, puxa vida, isso aqui parece a expansão da consciência, né? A iluminação, ou seja lá qual for o processo. Né? A gente vai, faz aquele esforço, dá aquele gás, e chega num momento que você sente que conseguiu dar uns passos adiante significativos, e aí fica todo se achando, e aí o ego volta, cara. Né? Nós estamos tirar o egoísmo, né? Nessa abertura, nesse crescimento, nessa expansão. Você entende, começa a pegar, começa a se localizar, e aí começa a se achar e o ego volta, danou-se. Né? Então assim, o ego não é algo que vai embora em definitivo. Ele vai embora em definitivo se você manter a vigilância. Né? O preço da liberdade é a eterna vigilância. O preço da liberdade do ego também é a eterna vigilância, a eterna consciência. Quanto mais consciente você está, mais consciente você precisa se manter para não escorregar e andar para trás. Né? Se bobear, você anda para trás. Se o ego voltar a assumir, ainda que seja porque você virou um iluminado agora, né? Acabou-se. Né? O cara que vem contar para você que é um iluminado, que sabe tudo, esquece. Né? Acabou-se. Está dominado de novo. Então, assim,
É muito fácil dar aquela tropeçada do cão. Tanto que foi um sucesso. Nossa Senhora, quanto feedback que eu tive ali. O pessoal se divertiu com aquilo. Ei, sou eu mesmo, estou me identificando. Olha só, estou me vendo aí. Todos nós já fizemos aquilo. Então você olha para o cachorro como metáfora e descrito e você se identifica com a situação descrita. Né? Não quer dizer que o cachorro, o ego dele, nada disso. Não estou dizendo isso. Estou falando assim que pela imagem dá toda a noção disso. E quando você põe a descrição, a gente se identifica com aquela tropeçada que ele dá, né? Com aquela tropeçada de ego que aparentemente é uma metáfora, está descrito daquele jeito. O que passou pela cabeça do cachorro eu não tenho como saber. Mas que a cena encaixou perfeitamente, encaixou e todo mundo gostou. Foi uma enxurrada de comentário positivo. Mas então, voltando aí à questão da motivação, espero que tenha ficado relativamente claro, né? São os fatores, os dois únicos fatores de motivação são esses, ameaças e oportunidades. São os riscos que você percebe, que te fazem movimentar mais rápido para fugir do risco, né? Não necessariamente usando a cabeça, usando a razão, usando a intuição, às vezes de forma errada, inclusive acaba se pondo mais a risco ainda, mas também sendo manipulado e às vezes manipulando, porque é uma ferramenta de impacto e reação rápida, né? E você tem que tomar cuidado e dosar, né? Agora, quando você está falando de autoconhecimento, é muito melhor, né? Porque é você mesmo avaliando sobre você. Qual é o risco de eu não crescer? É sofrer. Pronto. Então, a ameaça de eu não buscar o crescimento, não colaborar com o processo de crescimento, por exemplo, uma lição de vida aprendida por mim. Todo o grande sofrimento que eu passei, inclusive o pior deles, eu descobri que era para aprendizado. Existiam aprendizados fortíssimos contidos na situação do sofrimento. Eu extraí grande avanço, né? Sofri, ponto, é parte da vida, mas extraí um avanço enorme porque fiquei atento, porque percebi que a situação era de aprendizado. Então eu tomei a decisão, deixa eu prestar atenção, aprender bastante, porque eu não quero ter que passar por isso. Porque isso é outra coisa, não existe castigo e recompensa, né? É assim, você pode até chamar de castigo e recompensa, mas não é. O sistema de funcionamento aqui garante um mecanismo que vai gerando oportunidade de crescimento. Você não tem um entendimento de alguma coisa, acontece alguma coisa, numa situação que você tem a chance de aprender. Aprendeu? Ótimo, vai viver outras coisas, porque tem montes de aprendizados aqui. Porém, se não aprendeu, o sistema vai gerando novas oportunidades de aprendizado e você vai se envolvendo com elas porque você precisa disso, percebendo ou não. Quando você vê, você está lá de novo. Por exemplo, o Henrique costuma comentar sempre, em relacionamentos, né? A pessoa às vezes tem um relacionamento que vai mal, né? Porque arrumou uma tranqueira, como ele chama, e aí você sai daquele relacionamento e busca outra pessoa, e aí vai procurar outra tranqueira parecida com aquela. E toda vez que você não entendeu que quem causou o problema de relacionamento foi você mesmo, pela tranqueira que procurou, e você continua procurando outras tranqueiras iguais, né? Isso é uma metáfora descrita de forma grosseira, mas cada um que eventualmente já tenha passado ou visto isso imaginará, né? E a pessoa repete. E às vezes repete infinitamente, morre e vai repetir na outra vida, porque não captou. Isso é possível, né? Porque não percebeu mesmo, ou porque preferiu não perceber e se focou em algum aspecto diferente. Aí, não, buscou só o prazer e depois tem algum prazer, mas tem tanta dor que não sei se compensa, né? Então, a questão é essa. Aprendeu, aproveitou, vai para outros tipos de lições. Agora, se não aproveita, não aprende, as lições se repetem ligeiramente diferentes, às vezes mais sofridas, gerando mais oportunidade e pressão para o aprendizado vir, né? E somos nós que estamos causando por não aproveitar o aprendizado. Então, uma forma de você mudar é compreender qual é a motivação, por exemplo, de médio e longo prazo, que é a positiva para você. É diminuir o sofrimento, né? Eu vou estudar uma trilogia My Big Tour. Para quê? Para entender as regras do jogo, para entender mais sobre mim mesmo, para entender mais sobre a realidade, estou dando isso como exemplo, o funcionamento dela, e com isso, porque assim, eu vou ao longo do tempo, né, associando o que eu estou estudando com as minhas situações de vida, as que eu já passei anteriores, e extraindo aprendizado e passando a viver melhor, diminuindo o meu sofrimento, a quantidade de sofrimento que eu tenho, se é que eu tenho ou não, cada um sabe de si, ou aumentando a quantidade de satisfação e prazer que eu estou tirando da vida.
E aí eu passo a ser feliz em função disso. A felicidade ela não vai vir com a compra de um carro, com a compra de uma casa, com a compra de um apartamento, né? Ela é momentânea, né? Quem já conseguiu qualquer destas coisas ou qualquer outra que queria, sabe que da primeira vez, nossa, que bacana, coisa e tal, sei lá, durou um mês, durou uma semana, durou algumas horas, né? E a segunda? A segunda durou minutos, né? Conseguiu o que queria, né? Então, assim, a terceira você nem deu bola mais, né? Então, assim, não são as coisas são uma... Eu tenho a necessidade de um grau de conforto para viver a minha vida, seja lá qual for que eu acho que seja adequada para mim e para minha família, né? Beleza, vou atrás e consigo, tudo bem. Isso vai trazer felicidade para você? Não, não é isso que vai trazer felicidade para você. Por exemplo, pode trazer felicidade para você o fato de você ver a sua família, que às vezes estava numa situação mais desconfortável, passar a estar numa situação mais confortável porque você os ama e quer o bem deles. É daí que vai vir a sua felicidade. Então, assim, a felicidade tem a ver com a motivação, com a razão, com o porquê das coisas estarem sendo feitas, estarem sendo conseguidas ou não. Okay? Mas tem a ver com a sua compreensão da realidade e com a sua contribuição para a melhoria da sua qualidade de vida. Okay? Porque você está compreendendo melhor as regras do jogo. Para que você precisa saber as regras do jogo? Vamos imaginar que você tenha que entrar numa partida, né, seja de futebol, que você nunca tivesse visto, e que você soubesse que a sua vida dependia do seu time ganhar. Você está extremamente, teoricamente, motivado para ganhar, porque você tem a parte do medo te empurrando que você quer se garantir ali. Então você vai entrar com tudo. Só que vai entrar dando cabeçada no campo, no juiz, nos outros jogadores, no pessoal do seu time, vai fazer gol contra, né? Você acha que é interessante ou não você ler o manual antes do jogo? Pelo menos, né? Ou que ouvir que alguém te explique como é o jogo. Então é disso que estamos falando, né? Agora, você precisa ter uma motivação. Por que você vai ler e estudar 3 livros, pensar a respeito, comparar com as suas experiências de vida e extrair conclusões? É um processo relativamente longo. Você precisa estar motivado. Agora, qual que é a sua motivação? É simples. Você quer viver melhor? Você vai procurar autoconhecimento. Você vai procurar aplicar coisas para você mesmo e se modificar na medida daquilo que você acha que contribui para a sua melhora de qualidade de vida, compatível com aquilo que você está aprendendo. Agora, requer motivação. Então, você precisa entender o porquê e com um pouco, minimamente. Você precisa entender que o que está te fazendo sofrer é a ignorância do processo, é a ignorância das regras. Eu não conheço as regras e estou dando cabeçada e estou sofrendo. Então eu estou entendendo o que está acontecendo? Não, estou sofrendo que nem um cão. E como é que você vai sair desse sofrimento? Se você não procurar entender um pouco do que está acontecendo, você está frito, você vai se afundar cada vez mais, você vai começar a andar para trás. Então você precisa começar a colaborar com o seu processo e buscar mais autoconhecimento, entender o que te motiva, por exemplo, que é o que nós estamos comentando aqui hoje, ameaças e oportunidades. O que é uma oportunidade para você? O que vai te trazer crescimento? O que vai te trazer benefício? Por exemplo, conhecer as regras do jogo vai te ajudar a jogar melhor, ter uma melhor qualidade de vida e sair mais feliz do processo, né? E sair mais iluminado, com a mente mais expandida, com a consciência mais expandida. Isso vai colaborar para você. Então você precisa, né, elaborar isso, avaliar, ter um mínimo de entendimento. Imaginam que é por isso que você está participando de lives como esta. Você quer melhorar a sua qualidade de vida, você quer sofrer menos, você quer ser mais feliz, e a gente está tentando te dar algumas ferramentas, né, para usar isso melhor, para poder fazer isso melhor, né, te dando alguns caminhos, né, mostrando alguns lugares onde você pode buscar mais, além de te entregar um monte de coisa aqui. É o que eu te trouxe aqui de experiência de vida, né, de coisas profissionais e que são válidas, né, como eu falei, do Celina Galvão, que eu citei no início. Toda a verdade, ela sempre fala assim, observa. E eu descobri com ela isso aí, né? Eu descobri na prática, fazendo, mas assim, eu não tinha entendido também, como o My Big Tour, eu não tinha entendido essa questão de uma forma mais ampla, né? Eu muitas vezes aprendi coisas no trabalho e trouxe para casa. Inclusive o vídeo da questão dos paradigmas, né? Eu copiei, fiz uma cópia e assisti junto com a minha esposa mais de uma vez, porque eu falei, isso é tão bom para mim que eu quero que seja útil para ela também, né? E aquilo foi útil para ela, né? Porque compreender o que é um paradigma, como é que a gente usa, por que a gente sofre, por que a gente se dá bem com o uso dos paradigmas, que são as crenças que a gente adquire
temporariamente, às vezes elas são positivas, elas deixam de ser ao longo do tempo, a gente não se toca e continua agarrado com elas. Então é um entendimento fundamental da vida, é um mecanismo da vida. Eu aprendi isso num vídeo na empresa, né? E aí eu trouxe para casa. Então, toda grande verdade, ela é útil na maioria, se não provavelmente, em todas as áreas da vida, desde que bem entendido, né? Você vai descobrir que às vezes é de formas ligeiramente diferentes, porque são áreas diferentes, mas a verdade é fundamental e se aplica em tudo. Então, você buscar crescimento, você buscar conhecimento sobre as regras do jogo, né, que é o que a gente constantemente, estou eu aqui, o Henrique, a Eliane Xavier, professor de Biase, todas as pessoas que você tem, a Meia Andrade, né, são parceiros, a doutora Mabel Cristina, todo esse povo está transmitindo, né, de acordo com as suas próprias metáforas, suas próprias experiências de vida, coisas para você sobre as regras do jogo que vão ajudar você, né? Agora, depende de você, ninguém vai poder carregar você nas costas, né? E evolução é um tema pessoal particular. Você pode até colaborar num grupo, trocar ideias, né? Ter algum mestre ou mais de um passando informações, mas só quem vai cuidar da sua evolução é você. Ninguém pode fazer isso por você, nem que quisesse, né? Eu não consigo evoluir você, eu não consigo expandir a sua consciência. É por isso que precisa tomar muito cuidado até com a linguagem que as pessoas estão usando. O que eu posso fazer é ajudar você a expandir a sua própria consciência, trazendo ferramentas e conhecimentos interessantes que você possa associar com a sua experiência de vida, com a sua prática diária, que você vai dar daqui para frente, e verificar a validade daquilo para você. Então, tudo que a gente fornecer, né, como o Tom disse sobre My Big Toe, né, são mapas da realidade, e os mapas não são o caminho. O caminho você vai ter que percorrer e fazer marcações sobre o mapa, avaliar se a precisão ou não, o seu entendimento ou não do mapa, em comparação com o que você está vendo, né? Mas agora um mapa te ajuda, né? É diferente de você percorrer um território sem bússola e sem mapa e tentar se encontrar, né? E outra é você percorrer o território com bússola e com mapa. My Big Toe é bússola e mapa, ok? Assim como algumas outras coisas. Eu reputo esta como a melhor, até onde tudo que eu pude ver até hoje, ok? Em especial para as pessoas racionais, é por isso que eu sempre estou recomendando aqui, eu assino embaixo, na maioria das coisas que o Tom diz, pela minha própria experiência, que suporta aquilo, né? Não por crença, por acreditar nele, apesar de ele ser uma pessoa extremamente bacana, nossa, é um guru, é um Papai Noel, como diz uma amiga minha, né? É um cara muito bacana, gente boa, né? Extremamente preocupado com o outro, pondo o outro na frente de si, né? Mas não é para acreditar, ele fala, não é para acreditar nele, e eu vou falar aqui, não é para acreditar nele, não é para acreditar em mim. O que a gente está falando aqui são de mapas, ferramentas. Você tem que ver como isso se aplica na sua vida, você tem que pôr em prática, você tem que experimentar, você tem que andar o território é seu, ok? Que nem no Parque do Tom, que eu estava mostrando para vocês. Na capa é um mapa do parque, ok? Então ele vai te dar uma ideia de como a coisa funciona, do que tem lá, e você vai ter que explorar, né? Se você não explorar, você não vai aprender nada, não é só lendo o livro ou enfiando. Na minha época de cursinho, o pessoal falava que aprendia as coisas por axilosmose, porque tinha o ângulo e o etapa, o etapa era daqui de São Paulo, o ângulo lá em Santos, onde eu estudava, tinha o ângulo e o objetivo, e tinha aquelas quantidade de apostila enorme, né? Você andava com aquele monte de apostila para lá e para cá, né? Abraçava e ficava com elas embaixo do braço. Então o pessoal falava que a gente aprendia por axilosmose, a osmose da axila. Você punha a apostila embaixo do braço e ia absorvendo. Não existe isso, né? Você tinha que rachar muito, fazer os exercícios milhões de vezes, ler aquilo lá. Não basta andar com as coisas, não basta andar com o livro para cima e para baixo, e não basta apenas ler, tem que pôr em prática. Então são mapas da realidade, nada aqui é religião, nada aqui é para ser acreditado, nada aqui é dogma. O Tom fala lá no começo do livro, fala, olha, eu não estou aqui para te fornecer mais uma pilha de crenças, mais uma montanha de crenças para pôr em cima da pilha que você já tem, deixar a tua vida mais pesada. Não, o objetivo aqui é limpar a crença. Crença não serve para nada, né? Tudo bem, você pode dizer que uma crença é melhor que outra, então ela é mais possibilitadora e a outra é mais limitante. Isso é da PNL e é óbvio.
Então você pode, num momento de desespero e necessidade, trocar uma crença ruim por uma crença melhor, por assim dizer, grosseiramente dizendo. E aquilo vai te dar um adianto. Mas o que você precisa fazer, uma vez que se aliviou com esse adianto, e tratar de eliminar todas as suas crenças, né? Inclusive essa nova, né? Porque crença não te ajuda, o que te ajuda é saber. Né? Saber, como eu digo, é o seguinte, a teoria diz que eletricidade dá choque. Tudo bem, isso é a teoria. Enfiar o dedo na tomada e tomar um choque é sabedoria, né? Metáfora, porque você experimentou, você levou o choque, sabe o que é, né? É que nem você não aprende a nadar lendo livros, você aprende a nadar entrando na água e dando braçada. Você pode ter uma descrição, ver alguém fazendo e vai experimentando, né, com mais ou menos instrução, mas se você não tiver na prática fazendo o esforço de nadar, você não vai virar nadador, você pode ler quantas teorias você quiser sobre natação, ok? Agora, você sabendo disso, usar estas coisas como um mapa para a sua própria prática e para casar com a sua própria experiência que você já tem. Tenho certeza que você já tem um monte de experiências, já bateu muito com a cabeça na vida e muito aprendizado está lá contido que você não entendeu. E a hora que você tiver um mapa, você vai casar, como eu fiz, o entendimento, né? Extrair entendimento da sua experiência com base no mapa que agora você tem. Né? E trilhar terrenos novos a partir daquilo que você ainda não experimentou, para complementar isso de uma forma mais inteligente, sábia, com menos dor no corpo, com menos dor na cabeça, com menos batida de cabeça. Né? Então é isso aí, motivação. Então era motivação. Tenha certeza o seguinte, você pode procurar e revirar o mundo, tá? Que você não vai encontrar, porque nós estamos falando de seres humanos, eu não conheço o mundo inteiro, não conheço os 8 bilhões, mas estamos falando do ser humano, que é uma consciência experimentando um avatar aqui na Terra, neste ambiente. Tá? O que é que motiva o ser humano? Ameaças e oportunidades. Né? Ameaças, riscos, né? Que você tende a correr e fugir deles, e te empurra de forma mais rápida, e oportunidade. Então, se você quiser uma oportunidade de crescimento, crescimento espiritual, iluminação, qualidade de vida, de obter mais paz, de obter mais sabedoria, de obter mais felicidade, ok? Por exemplo, né? Você pode ter não tem nada demais, você tem uma motivação imediatamente mais material. Vamos dizer, você está desempregado, você tem uma ameaça que é passar fome, ou não pagar suas contas, perder sua casa, perder sua família. Isso é uma ameaça. Então isso vai fazer você procurar oportunidades. Ou vai fazer você também, complementarmente, eventualmente estudar, aprender novas profissões para facilitar o seu processo, ok? Agora, você estudar é mais longo prazo, né? Você às vezes precisa arrumar algo agora, ok? Mas entenda, tudo que ocorre na sua vida, na minha e na de qualquer outro, está ligado a ameaças e oportunidades. Aí você fala, não, mas e o grandão? O Bill Gates, será que ele está nessa daí? Claro que está. Né? Por Bill Gates, a ameaça e a oportunidade dele vai ser diferente da minha e da sua, ok? Ele está com uma determinada idade, ele está chegando no fim da vida, não sei exatamente quanto que ele está, mas a gente tem aquele outro que era da Apple, que morreu recentemente. Né? Ele tinha um tipo de motivação. E em um determinado momento ele descobriu que tinha um câncer grave, a motivação dele virou o que ele passou a achar que era importante ou não na vida mudou por completo. Né? E o Bill Gates está mais perto dessa fase do que uma pessoa de 20 anos que está procurando. Né? Você está precisando ter onde morar, ter um companheiro, ter uma vida, ter uma fonte de renda. Né? Precisa se alimentar, precisa estudar, precisa pagar todas essas coisas. Então, a vida ela exige esse tipo de coisa, né? A vida do avatar, e você tem que prover isso, faz parte, porque por causa disso você vai procurar, por exemplo, um trabalho, você vai ter que se relacionar com pessoas no trabalho. O objetivo da vida não é que você ganhe dinheiro, mas o sistema de funcionamento da vida faz com que você tenha que se relacionar. Você não vai sobreviver trancado numa caverna, a não ser que alguém te sustente lá, ok? Agora, você vai ter que se relacionar, vai ter que procurar estudo, procurar trabalho, né? Vai ter que desenvolver amizades, relacionamentos. A interação é que gera as oportunidades de aprendizado e crescimento para a consciência. Mas a necessidade material força com que a consciência, através do avatar, tenha que passar por esses processos que vai levar à interação, ok? Se não houver interação, não há oportunidade de aprendizado. A interação é nas situações criadas com as demais pessoas. Tá? Agora, as motivações serão sempre estas, ameaças e oportunidades.
A motivação mais fundamental, se quisermos só irmos mais fundo nisso, é a motivação da consciência. A consciência entra neste jogo para crescer, ok? A fonte é fantástica, cria um multiverso, mas ela está buscando constantemente crescimentos e oportunidades. Nós somos uma das estratégias da fonte de crescimento e oportunidade, que é a individuação em seres conscientes, ok? Que possam interagir uns com os outros em realidades como estas, por exemplo, e em muitos outros lugares, ok? Mas estas interações geram a oportunidade de crescimento das consciências individuadas que estão dentro da fonte, somos parte dela, nunca deixamos de ser, mas estamos nos percebendo como indivíduos, mesmo quando estamos só como consciência, mergulhado na consciência maior e em contato com todas as outras, mas nos percebemos como indivíduos. Estamos buscando melhorar. A consciência maior está buscando melhorar, a fonte, e nós também, e todas as consciências que existem. Então, o objetivo da consciência é crescer, é expandir, né? É aproveitar este potencial de crescimento praticamente infinito, até onde se saiba, né? E exercê-lo, né? Crescer, né? Reduzir a entropia, ir na direção do amor, né? Eliminar o medo e o ego, né? Então, esse é o objetivo da consciência maior, a consciência e da consciência que somos. E quando a gente entra aqui, a gente entra com esse objetivo. O meu é o maior, a minha centelha, a minha consciência, ela quer crescer. E ela está no jogo desta oportunidade, deste sonho de realidade virtual imersiva, né, para aproveitar essas oportunidades de crescimento. Mas tem as regras do jogo. E o avatar, que essa consciência pilota, tem que continuar participando do jogo e tem que sobreviver, tem que ter subsistência, né, desenvolve família, vai atrás de trabalho, né? Então, e vai atrás de conforto, né? Fique à vontade de fazer da forma que você achar que deva a melhor situação material para o seu avatar. Mas não se engane que você não é o avatar e não é a situação material do avatar que traz evolução da consciência. É a interação com os outros e o aprendizado que a gente extrai disso. Então, a motivação maior da consciência que nós somos é o crescimento, né? A gente pode não estar tão conscientes disso, dependendo do grau de consciência que a gente esteja, né? Do grau de desperticidade, seja lá como queira chamar, né? De consciência, de profundidade, de avanço, de expansão, né? Em algum momento nós vamos perceber que é isto que estamos procurando. Podemos não perceber de início e vamos estar interagindo e aprendendo até conseguir perceber isso. Quando percebemos, começamos a ajudar com o processo. A qualidade da nossa vida dá um salto. É por isso que chamam de iluminação, né? Por exemplo, na minha forma de ver, na minha modesta forma de explicar, a iluminação é quando você finalmente percebe o que você realmente é, que às vezes é difícil de colocar em palavras, e que não é o seu personagem. É aquilo que observa tudo isso, que pilota e que se beneficia do processo de crescimento e que interage através do avatar, que é manifestado como um pacote temporariamente humano neste jogo e que segue independente desse jogo continuar ou não e de eu continuar no jogo ou não. Eu entro no jogo, aproveito, aprendo ou não, ou retrocedo, mas saio do jogo, continuo sendo eu, consciência, né? Como se tivesse tido um sonho, como se tivesse tido outro sonho, e o que eu aprendi, eu cresci em termos de valores, eu vou acumulando. Esse é o objetivo principal meu como consciência, ok? Uma coisa é eu entender isso verbalmente, né? É assim, eu estou falando aqui de forma muito rápida, eu, né, estudando muito, fui descobrindo isso, especialmente estudando My Big Toe, fui entendendo isso com mais clareza, né? Em parte ainda é uma compreensão intelectual, né? Mas aos poucos isso vai avançando e vai me facilitando a vida, porque as evidências vão se acumulando nessa direção e aí cada vez mais eu vou nadando de braçada de forma mais tranquila. Mas a grande iluminação inicial, se tiver um grande passo para ser dado, é você chegar no ponto de perceber claramente para você que isto aqui é apenas um veículo temporário e que o que você é muito maior e que a realidade é muito mais ampla do que a gente vê aqui, ok? Então aí você começa a tomar consciência da consciência que você é e se desidentificar do avatar e dissolver o egoísmo, né, que a gente tem da identificação, da ignorância e do medo, ok? Então, isso indo mais profundamente, ok? Mas para isso você vai precisar de expansão e iluminação, né?
para compreender ameaças e oportunidades que são usadas para nos manipular pelos outros e para nós mesmos, para nos motivar, né, na direção que nós queremos ir e colaborar com este processo e passar a remar na direção que o rio anda, né, seguir na direção do vento, né, a fazer avanço com mais facilidade, a compreender que no mundo, né, naquilo que a gente está experimentando através do avatar, os únicos motivadores que existem são ameaças e oportunidades. Então, dentro disso, ameaças e oportunidades, qualquer coisa que eu vá estudar, não, o que é isso? Sei lá, um salário melhor, o que é? Oportunidade. Um salário menor, o que é? Ameaça. Qualquer coisa que você pegar, né, um emprego melhor é oportunidade. Perder o emprego é ameaça. Né? Então, se eu estou numa empresa que está em risco, que está mal das pernas, está com problemas financeiros, eu começo a temer pelo meu emprego porque o andamento da empresa aponta numa direção ruim. Né? E aí começa a se acumular uma pressão sobre mim e a minha tendência é fazer alguma coisa a respeito disso. Né? Possivelmente começar a procurar emprego e sair de lá antes que ela quebre as pernas. Né? Então, antes que a empresa quebre. Por exemplo, né? Uma situação qualquer. Mas assim, ameaças, tudo que a gente falar de qualquer coisa, né? Até você falar... Muitas vezes as religiões usam isso para trazer você para dentro de casa. Você tem aquela história, né? O céu e o inferno. O que é o céu e o inferno? Até o céu e o inferno é. O céu é uma oportunidade, o inferno é uma ameaça. Então, se você fizer tudo direitinho como eu mando, você vai para o céu. Se você for um grande pecador e quebrar grande parte daquela lista, né, você vai para o inferno. Então vai se ferrar, vai sofrer, vai queimar, vai arder, vai doer. Né? Então tudo isso é ameaça, gente. Né? Então por que você se movimenta dentro desse ambiente? Inicialmente por ignorância, você se sente pressionado e vai naquela direção porque estão apontando, os sábios estão apontando para você qual é a direção de menor sofrimento. E aí, né, você, sem entender lhufas daquilo, vai se deixando manipular e vai naquela direção. Agora, tem um lado positivo, que é uma direção positiva. Você vai se comportar bem, você vai tratar o outro direito, você não vai matar ninguém, você não vai roubar ninguém. Por exemplo, né? São várias aí as oportunidades dessas religiões, né? Não tenho nada contra, mas assim, em geral estão ensinando coisas boas, mas não estão profundamente trazendo para você esse esclarecimento que é do seu interesse, é do seu melhor interesse ir na direção positiva e não na direção negativa. Né? Mas não por uma questão de ameaça e oportunidade, por percepção sua. Né? No início você vai acabar indo aos trancos e barrancos. Aí quando você passar a perceber o que é bom realmente para você, que é ter mais conhecimento, mais entendimento do processo, das regras do jogo, para jogar melhor e para ter uma qualidade de vida melhor e para no final ser mais feliz como consequência, expandir a sua consciência, crescer, né? Todo o resto é auxiliar. Né? Inclusive ter uma boa qualidade de vida material. Né? Você vai poder estudar mais, dedicar mais tempo para isso. Né? Faz parte, é positivo, não tem nada contra isso. Não é crime, não há castigo, né? Desde que eu faça isso de acordo com as regras do positivo. Se a minha intenção for positiva, minhas atitudes forem positivas, se eu conseguir aquilo de forma positiva, sem abusar, porque abuso, né, e manipulação de outros para conseguir as coisas, não é positivo e não vai te levar para nada de positivo. Não é uma questão de céu e inferno, é que vai te trazer atraso de vida. Não é assim que você vai chegar lá, ok? Mas não tem nada de mal com essa questão do material, não tem. Mas observe, até as questões religiosas às vezes se resumem a ameaças e oportunidades. Vai lá e olha a sua. Né? Você está aqui, né? Você tem uma mente relativamente aberta, pensa e veja. Onde é que estão, em qualquer situação, inclusive nessa, as ameaças e as oportunidades? Como é que isso está me manipulando? Como é que eu estou me deixando manipular por isto? Eu estou fazendo as coisas porque eu realmente quero ou porque eu estou sendo manipulada por esses medos, por essa ignorância e por essas informações que eu estou aceitando como boas, sem ter a menor noção. São crenças, são dogmas. Né? Então, assim, uma coisa é você fazer isso porque compreendeu, avaliou, experimentou e sabe que aquela é uma direção positiva, e outra é simplesmente, né, o Tom costuma falar, né, que assim, não adianta você atuar, representar uma pessoa boa. Isso não te leva a lugar nenhum.
O que te vai levar a algum lugar é você experimentar, né, fazer as coisas, olhar, aprender, descobrir que aquilo é positivo para você e para todos, e fazer com boa intenção, por bons motivos, e fazer as coisas o melhor que você puder daquilo que você aprendeu. É isso que vai ajudar você. Não é representar, se fazer de bonito, de gostoso. Né? Eu publiquei hoje uma frase, logo no começo do dia, em torno das 7 horas da manhã, um pouco antes, falando sobre a questão do aquilo que você faz. Né? Eu vi uma frase do Oscar Wilde falando alguma coisa parecida com isso, mas não tinha a profundidade e a direção que eu queria mostrar, então eu parafraseei o Oscar Wilde falando que a moral, né, é aquilo que as pessoas fazem quando todos estão olhando. Né? O que você faz publicamente porque se sente pressionado, né, seja pela polícia, pela igreja, ou pelos parentes, pelos amigos, porque eles consideram certo e você não quer desapontá-los ou tem medo, né, das consequências de desapontá-los. Né? E aí você faz enquanto estão olhando. É isso que ele queria dizer, ok? Isso segue a moral apenas, os costumes, as leis, seja lá o que for, os mandamentos, porque os outros estão observando. A questão da qualidade de ser, o que você realmente reuniu de valores da sua centelha, do seu ser, do seu eu superior, aquilo que você valoriza realmente, é aquilo que você segue, porque você dá valor, você respeita, e você faz, mesmo que ninguém esteja olhando. Essa é a grande diferença, ok? Você não faz isso para alguém ver. Né? A gente fala às vezes, né, frase antiga, fazendo isso para o inglês ver. Estou fingindo que estou fazendo. Né? Para enganar alguém, inclusive às vezes a mim mesmo. Né? Não serve. Né? Vamos supor que existe um Deus, que ele é todo poderoso e que ele acredita que fazer o bem vai te levar para algo de bom. E que não fazer o bem não vai te levar para nada de bom. Né? E que isso é uma regra dele. Agora, você acha que esse todo-poderoso, que supostamente sabe tudo, ele não vai saber que você está fingindo? Então, o que adianta você fingir? Ou você procura ser aquilo, praticar porque acha que aquilo é bom e porque está descobrindo que isso é bom, ou então não adianta fingir. Né? Você pode estar com medo da lei, da polícia, é outra história. Né? Você não vai matar alguém porque senão vai acabar preso. Também é outra história. Se não é porque você não acredita que matar, tirar a vida humana é crime, né? É um pecado, ou seja lá o que você quiser. É porque você tem medo de ser preso. Então não é a mesma coisa. Então você está fingindo porque tem alguém vendo. Pode ser até a polícia, por exemplo. Né? Pode ser a polícia, essa igreja ou aquela igreja, os vizinhos, os parentes. Então, atuar é uma coisa, representar é uma coisa, ser é outra. Então o que importa é aquilo que a gente é. Então, representar não ajuda em nada, exceto sobreviver aí no ambiente de quem está te olhando, ok? Então, assim, o que importa é procurarmos ser, porque valorizamos, porque sabemos que aquilo é útil, é importante da nossa própria experiência, da nossa própria valorização. Então, quem é que você é? Né? Qual é a qualidade de ser, qualidade espiritual, qualidade de consciência que você tem? Você sabe, né, por aquilo que você faria ou não faria, mesmo que ninguém estivesse olhando. Então, se alguém não está olhando, eu não faria isso, né, encontrei uma carteira com nome, RG, uma bolada de dinheiro dentro, e telefone da pessoa, tudo. Você ficaria com aquilo ou devolveria? Né? Ninguém viu, estava lá no escuro, no meio do mato, no jardim, sei lá, numa praça, não tinha mais ninguém lá, só você tropeçou nela. Ninguém está vendo. Ok? Não pode ser mais simples do que isso, a metáfora. O que você faria? Ok? Não estou aqui para julgar você, nem pedindo que você se julgue. Estou te explicando quem você é. Você tem que olhar para si e admitir. Goste disso ou não goste é outro problema. Mas se você souber quem é um ponto de melhora. Você começa daí e pode começar a melhorar, porque agora você entendeu qual é uma das regras do jogo. Atuar não te ajuda em nada. Ser te ajuda. Então, o que é que eu sou? Então, você precisa primeiro se autoconhecer, autoconhecimento. O que é que eu sou realmente? Ok? É isso aí. Então, motivação foi o tema principal. A gente acaba falando de um monte de coisa, uma coisa vai puxando a outra, mas todas estavam conectadas aqui com essa questão da motivação. Lembre-se sempre disso. Só 2 palavrinhas, ameaças e oportunidades. Vai olhando tudo que você vê que alguém está indo fazer ou deixando de fazer, que você, ainda em especial, está pensando em fazer ou deixar de fazer, observa
quais são as ameaças de fazer ou não fazer e quais são as oportunidades de fazer ou não fazer qualquer coisa. Começa a ser essa bússola ambulante sua de análise para você, até te ajuda a tomar as decisões, ok? E se você um dia chegar ou quiser ser mais profundo, além disso, dê um passo além e fala, se eu quiser melhorar a minha qualidade de consciência, se eu quiser ser melhor, se eu quiser me expandir, se eu quiser me iluminar, isso vai colaborar com isso ou não? Né? Por exemplo, eu vou sair matando gente e roubando. Isso vai colaborar com a minha expansão e qualidade de ser espiritual ou não? Não estou perguntando se é crime ou não, se é condenável ou não. Não estamos falando de julgamento. Estamos falando de bússola interna, ok? Valores seus. Sejam lá quais forem que você descobrir que são, e às vezes existe o inconsciente, muito por causa disso. A gente tem vergonha, porque a sociedade gera uma pressão, a gente tem vergonha, a religião gera outra pressão, né? As convenções geram pressões, a gente fica com vergonha e vai enterrando, né? Aquilo que o pai não gosta, a mãe não gosta, o vizinho não gosta, o papa não gosta, o sei lá quem, o ayatolá não gosta, o governador não gosta, a polícia não gosta. Então a gente vai enterrando aquilo que a gente normalmente seria para não deixar mostrar para ninguém ver. Então, mas o que nós somos? Então, como é que eu vou deixar de ser inconsciente, vou me tornar consciente se eu não desenterrar esses defuntos aí, né? Esses esqueletos? Então eu tenho que desenterrar o esqueleto, olhar para eles, tá bom, isso é o que eu sou. Isso eu prezo, isso eu não prezo. Eu só estou fazendo porque eu estou sendo obrigado pela pressão alheia. Ótimo, você já sabe onde está. E a partir daí você começa a analisar dali para frente se aquilo vai ser bom ou não para você como ser, né? E ver se você deve dar o passo de mudar. O que vai te motivar a mudar? Saber, pelo menos, que essa mudança vai te trazer uma melhor qualidade de vida, com menos sofrimento e com mais felicidade. Mas a decisão de mudança, né, de ter esse benefício ou de ter esse ônus, né, essa ameaça, é sua. Não sou eu que estou te ameaçando com nada, eu estou te explicando o mecanismo de funcionamento. Quanto melhor você entende o mecanismo, melhor você pode tomar as decisões por você. Por isso que eu sempre digo que My Big Toe e meu esforço de autoconhecimento nas escolas e cursos que eu fiz, livros que eu li e todo o esforço de pôr em prática e experimentar, né, mas principalmente My Big Toe, me trouxe uma grande sensação de liberdade. Eu costumo dizer e publico aqui, quando eu mando um livro para alguém que decidiu ler e enfrentar esse desafio, esse esforço de melhorar a si mesmo, de conhecer mais do mundo, conhecer mais de si, é um negócio libertador. Eu me sinto como se estivesse mandando uma mensagem de liberdade numa garrafa, jogando na água e que ela vai chegar para alguém, né, do outro lado do oceano que está precisando disso. É uma mensagem de liberdade, tá? Porque vai te tornar mais livre. A decisão vai ser sua. Você vai fazer o que quer fazer e vai deixar de fazer o que não quer por escolha própria e parar de seguir a cabeça alheia. Né? Nós estamos aqui para que você siga a minha cabeça. Nem tem os livros para que você siga a cabeça do Tom. A ideia é que você veja o mapa, avalie o território e comece a dar os próprios passos por si mesmo. É libertador. Você vai andar por si mesmo. Né? A não ser que seja uma pessoa extremamente infantil que queira ser pau mandado e para poder dizer no final, quando der merda, que a culpa foi de alguém. Né? Não dá para ser mais literal do que isso. Isso é um famoso vitimismo. Tá? É meio que um tapa na orelha, me desculpe, né? Se você não gostou. Né? Mas assim, no final é isso. No frigir dos ovos. Se não for dito com clareza, às vezes não é entendido. Às vezes eu me sinto limitado, assim, eu sou meio literal. Às vezes eu gosto que me digam as coisas bem claras como são. Né? O cara fica floreando, né? Falando por metáforas floridas, né? Que dá uma volta no mundo por causa da borboleta. E aí você fica naquela, mas caramba, é ou não é? É isso ou é aquilo? Né? Então é isso. Né? A vantagem é totalmente sua, né? O benefício é seu e, claro, você melhora, todos à sua volta vão ter benefício. Então você vai ter que começar buscando estar melhor internamente e um momento que você estiver bem internamente, você vai começar a perceber que estar bem para você, né, vai ser ajudar os outros também a estar bem, estarem bem. Né? E aí isso acaba sendo um benefício para todos, mas é como consequência, ok? Porque você precisa se entender primeiro, você não vai ajudar ninguém, e nem adianta fingir de bonzinho, pagar de bonzinho para ninguém, se você, né, não estiver fazendo isso com a intenção correta, com a compreensão correta, com a vivência correta, ok?
Você vai ter o benefício e os outros também apenas se você tiver uma boa compreensão interna, né? Se isso começar a se tornar um valor claro de ser, da sua consciência, ok? Do ser que você é. Não é uma coisa do ego egoísta, né? Dominador e manipulador. Algumas pessoas podem ouvir isso, não entender nada disso, entender que o motivador é ameaça e oportunidade e sair usando isso para manipular os outros. É péssimo, mas é muito difícil de acontecer, porque ninguém buscaria esta conversa, esta live aqui, falando de expansão pessoal, de crescimento, de autoconhecimento, para descobrir uma técnica de manipular o outro, né? Mas se quiser fazer isso, não precisa de mim, é só pegar um livro, né, de marketing para saber como manipular os outros, né? Já sabia até o Goebbels, né, o cara da propaganda do Hitler, era um exímio manipulador. Na época eles usavam os jornais, os livros e as rádios, para manipular as pessoas e fazer com que elas fizessem o que eles queriam que fizessem, inclusive todas aquelas coisas horríveis que fizeram. Manipulação total, ok? As regras estão lá, elas são mais antigas. Outras pessoas escreveram, eles só as usaram, eu não lembro o nome. Existe são quase como se fosse a Bíblia da manipulação, das regras de manipulação das pessoas, ok? Então você mente, usa mentira, você usa um monte desses truques, repete a mentira diversas vezes para ela parecer verdade. Então tem N truques de manipulação, mas você vai estar usando basicamente os dois principais, ameaças e oportunidades. E quando você avançar o suficiente, ou se já tiver avançado, você também vai começar a levar em conta o que é que a consciência faria para ela continuar se elevando. O que é que contribui para a consciência se elevar? O pessoal do Axis costuma dizer, leve ou pesado, né? É porque o pesado é aquilo que não contribui nem para você nem para o ambiente, então acaba ficando pesado, né? Então é uma outra forma de dizer, cada um tem a sua metáfora, mas no fundo o que você está fazendo é esse tipo de avaliação, tá bom? Então é isso, gente, fico por aqui, né? Espero que tenha contribuído hoje com alguma coisa. Desculpe realmente a gente não poder fazer a live, mas realmente o Henrique teve esse problema de saúde e não podia falar, estava com tosse, e a gente decidiu mudar, a gente vai remarcar e vamos falar do assunto completo qual é o seu porquê e os temas de amor, medo e morte, de acordo com aquilo proposto na cena do filme Beleza Oculta, né, que a gente publicou uns trechinhos aqui dos vídeos de domingo para cá, mais ou menos. E a gente vai remarcar e a gente volta a conversar aqui, tá bom? Só não queria deixar realmente vocês em branco, então quis trazer algum conteúdo útil para a sua vida, para a sua qualidade de vida, e resolvi falar de ameaças e oportunidades, que tem a ver com um pouco da experiência profissional que eu acabei expandindo, né, e descobrindo que ela se expandia por toda a minha vida, e tem a ver com, são os únicos dois motivadores que o ser humano experimentando esta realidade encontra, ameaças e oportunidades. Então é por isso o caminho da saída é esse, né? É o que está nos mantendo aprisionados, é não entender isso, né? Estar sendo às vezes, por não entender, manipulados e não estar usando isso para nos auto-regular e fazer avançar, né? Percebendo bem quais são as ameaças e as oportunidades que as situações de vida vão se apresentando para nós, tá bom? Então, boa noite, bom descanso. Se você pegou no meio, ouça desde o começo, né? E vale a pena, tá? E tendo interesse nos livros do Tom, estão no nosso site, entre em contato comigo, eu mando para o Brasil inteiro e eventualmente, pontualmente aqui ele manda para o exterior, por contato pessoal direto. O livro pode ser comprado para o Brasil dentro do site, lá é só entrar lá e comprar. Pode comprar pelo WhatsApp, por Pix, de qualquer jeito, a gente está aqui à disposição. Eu mesmo embalo e envio para você, tá bom? Outra coisa que eu queria avisar, aproveitando a oportunidade, eu estou me disponibilizando. Eu tive uma experiência muito gostosa de fazer com uma pessoa que me consultou sobre essa possibilidade de fazer um coach, fazer uma mentoria, né? Em realidade virtual, em MyBigTool, em realidade, em autoconhecimento, né? E a gente fez aí uma sequência, acabou fazendo 8 horas, né, de trabalho, e porque ela quis, né? Foi o tempo que foi necessário para ela, mas eu estou fazendo blocos de 1 hora, né, reservando dentro do meu tempo, para quem se interessar, quiser ter uma interação pessoal comigo, para ajudar no seu próprio processo, tiver interesse,
entre em contato e a gente combina alguma coisa, fico à disposição. Foi realmente uma coisa muito gostosa para mim, assim, gratificante, de poder interagir pessoalmente com alguém e poder fazer uma diferença. Eu tento aqui fazer diferença mais no atacado, postando, fazendo vídeos, fazendo lives, né? Mas essa oportunidade de interação pessoal que eu já tive durante muito tempo dentro das empresas com desenvolvimento de pessoas, foi muito gratificante poder fazer isso agora com esse conhecimento ampliado, né? Conhecimento de ser, conhecimento da minha grande teoria de tudo, do meu próprio estudo, da minha própria experiência e do mapa do Tom, né? Que eu me tornei um especialista, começando por força da tradução, da paixão que eu tive por aquilo, de fazer a tradução, né? E de estudar e me aprofundar, né? Então, assim, fico à disposição. Quem se interessar também, eu não formalizei isso assim como anúncio, alguma coisa aqui, mas estou começando a falar nas lives. Se alguém tiver interesse, é só entrar em contato comigo, tá bom? Boa noite para vocês, muito obrigado por nos acompanharem até aqui, né? Pela paciência, tá bom? Espero que tenha sido útil. Tudo de bom e muito obrigado e vamos nos vendo aí. A gente, assim que remarcar, eu aviso aqui pela rede, tá bom? Bate-papo com o Henrique, original marcado.